Trocas de calor, parte 1. Sou a professora Sayonara Moreira e essa é uma aula de física. Bom, pessoal, a gente vai começar falando que existe, dentro do estudo da calorimetria, que é esse ramo da física, né, que estuda o calor e a sua influência nos corpos, a gente vai falar sobre os tipos de calor, né, que são 2. O calor sensível, que é aquele que produz variação de temperatura, e o calor latente, aquele que provoca a mudança de estado físico, tá? Para cada tipo de calor, a gente vai ter uma parte toda especial, né, da matéria para poder estudar. Hoje a gente vai ficar só com calor sensível, tá? Então a gente vai entender como é que a gente faz cálculo de calor sensível, do que o calor sensível, né, depende, enfim. Esses são os elementos que a gente vai estudar hoje, tá? Antes disso, eu queria mostrar para vocês um equipamento que é muito citado nos exercícios de calorimetria, que é o calorímetro, tá? O calorímetro, ele pode, né? Existe um outro termo, uma expressão similar, que é muito utilizado nos exercícios de física, que é sistema termicamente isolado, tá? Então, esse termo, né, essa expressão, ela é bem grande para falar sobre o quê? Para falar de um recipiente, tá? Que na maioria das vezes é feita de isopor, que pode ter no seu interior um outro recipiente metálico, tá? Ele é fechado com uma tampa. Essa tampa tem um orifício e você insere ali um termômetro. Então, esse conjunto de elementos, conforme mostra aí na figura, é um calorímetro, tá? Ele é um elemento que foi produzido justamente porque quando a gente quer entender como é que se dá trocas de calor, né, entre os corpos, você não pode considerar que o meio externo seja um desses corpos para interagir, né? Então, você só quer que essa interação aconteça entre os elementos que você coloca dentro desse calorímetro. Então, essas paredes de isopor, elas funcionam como isolantes térmicos, né? Elas procuram evitar, né, o máximo possível que exista trocas de calor com os elementos que estão dentro, né, do recipiente e o meio externo, tá? Então, é para isso que serve o calorímetro. Muitas vezes também a gente fala em recipiente adiabático. É um outro termo também utilizado para poder falar disso. No dia a dia, né, uma caixa térmica ou uma garrafa térmica seriam exemplos de calorímetro, tá certo? Pois bem, falar então agora do princípio das trocas de calor, tá? E que fala, né, esse princípio. Bom, se você tiver vários corpos com temperaturas diferentes e eles forem inseridos, colocados dentro de um calorímetro, que você vai perceber que vai haver trocas de calor, tá? Entre esses corpos. Mas isso vai se dar até que a temperatura deles se iguale, fique iguais, tá? E isso só vai acontecer porque toda a quantidade de calor, né, cedida pelos corpos mais quentes serão cedidas para os corpos mais frios, tá? Então, a energia térmica, ela sai dos corpos mais quentes em direção aos corpos mais frios. Então, vamos supor assim, se eu tiver um corpo que cede 500 calorias, vai haver um ou mais corpos que vão receber essas 500 calorias. Então, aquele que cede, menos 500. Aquele que recebe, mais 500. Então, mais 500 menos 500, zero. Então, é o que mostra aí nessa expressão, tá? Então, essa expressão onde vocês estão vendo esse símbolo aqui, esse símbolo quer dizer soma, somatório, tá? Então, soma todas as quantidades de calor que são cedidas, soma todas as quantidades de calor que são absorvidas, né? E aí, essa soma tem que dar zero, tá? Aqui a gente tem uma tirinha, não foi à toa que ela foi colocada, mas é para a gente poder falar um pouquinho sobre a sensação de frio. Então, o menininho fala assim, desconfio que na troca de calor com essa água, eu só tenho a perder.
Por que ele está falando isso? Porque o corpo dele é o corpo mais quente. E provavelmente essa água aí que a gente está vendo no desenho seja bastante fria. Então, quem vai ceder energia térmica? Ele. Então, ele vai começar a sentir frio. E é essa, né, a explicação da sensação de frio que nós sentimos, tá? Nós perdemos energia térmica para algum outro corpo, tá? Pois bem, continuando. Cálculo da quantidade de calor sensível. Agora a gente está entrando especificamente nos cálculos, tá? E a gente vai mostrar, eu vou mostrar para vocês o primeiro cálculozinho, primeira formulazinha, né, para calcular o calor sensível, tá? Então é essa expressão matemática aqui, ó. Verifica-se experimentalmente que a quantidade de calor sensível, que a gente representa por essa letra Q, é diretamente proporcional à massa do corpo, o M, tá? E a variação de temperatura, ΔT. Quem é essa constante de proporcionalidade, né? É esse Czinho, tá? Que é denominado de calor específico. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele nos próximos slides. Bom, para não deixar passar em branco, aqui a gente vê que a irmãzinha fala, né? Mãe, ele está com febre mesmo, né? Quer dizer, o menino está tão quente a ponto de passar energia térmica, né? Para o ovo e conseguir cozinhar o ovo, né? Bom, tô falando de calor específico. Bom, é o calor específico que explica o fato de algumas substâncias, né? Ficou faltando um S, absorverem ou cederem mais calor. Então, aqui na tirinha, a gente pode ver que a menininha fala, finalmente, praia! Só que aí ela começa a gritar, ai, 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 que areia quente, né? Então, vocês já perceberam isso? Que às vezes num dia, assim, muito quente, né, no verão, você não consegue andar na areia da praia, mas você consegue mergulhar na água. Às vezes a água tá boa, tá morninha, né? Ou às vezes está gelada. Então, por que essa diferença, né, de temperatura entre a areia e a água? Isso acontece por conta do calor específico da areia ser bem menor que o da água, tá? Inclusive, a gente consegue dizer, né, para vocês, experimentalmente falando, que o calor específico da água é um dos maiores que existe, tá? Então, por isso, a água leva muito tempo para poder se aquecer. Então, ao tomar banho, né, num dia assim quente, você não vai perceber a água tão quente assim, né? Comparado à areia da praia, né? A areia da praia precisa de uma quantidade muito pequena de energia para poder se aquecer, tá? Bom, o calor específico C depende da substância que constitui o corpo, da sua temperatura e do seu estado físico. Aí você vai falar, ué, professora, não depende só da substância, depende também de temperatura e estado físico? Vou falar aqui para vocês. Olha esse outro slide, tá? Olha aqui, ó, água e gelo, tá? Bom, essas duas substâncias aqui, elas foram feitas dos mesmos elementos químicos, né? Hidrogênio e oxigênio. Duas moléculas de hidrogênio, uma de oxigênio. Contudo, a gente chama de água, né? Essa, né, composição química que está no estado líquido. E o gelo, essa composição química que está no estado sólido. Então já começa aí, né? É a mesma composição química, só que em estados físicos diferentes. Outra coisa, o gelo, geralmente ele está a uma temperatura abaixo de zero, ou igual a 0 graus Celsius. Enquanto que a água sempre vai estar a uma temperatura acima de 0 graus Celsius. Pode estar também a 0 graus Celsius, tá? É justamente a 0 graus Celsius que você começa a ter essa transição, né, do gelo para a água. Tá? Mas é muito mais comum a gente falar de água a uma temperatura acima de 0 graus, ok? Então, falar de temperatura, falar do estado da matéria, também interfere no valor do calor específico. E ainda assim, eu queria que vocês vissem aí na tabela, né, o valor da água comparado aos outros elementos, o quanto, né, a água tem um valor de calor específico maior,
E o mercúrio, né, na comparação, é o menor valor aqui, né? O que significa que o mercúrio se aquece muito rapidamente, enquanto que a água não, né? Então, para que um corpo possa se aquecer mais rápido, né, basta que o calor específico dele seja bem pequeno, ok? Bom, a unidade de medida do calor específico é a caloria por grama grau Celsius, tá? E o calor específico é isso, é uma medida mínima, tá, de calor que você precisa dar ou tirar do corpo para que 1 grama, né, desse corpo possa variar sua temperatura em 1 grau Celsius, ok? Tá certo, então. Capacidade térmica. O que vem a ser isso? Isso é uma grandeza também muito estudada dentro do ramo da calorimetria, e o que ela significa? É a quantidade de energia térmica cedida ou absorvida por um corpo para que a temperatura altere em 1 grau Celsius. Então, isso vai depender da massa e da substância do corpo, tá? Então, por exemplo, eu posso ter água, vamos dizer assim, 2 recipientes com água. Mas vamos dizer que em um recipiente eu tenho a metade da quantidade de água do outro. Mesmo sendo água, tá? O fato deles terem massas diferentes significa que esses 2 recipientes, né, esses 2 sistemas, eles vão ter capacidades térmicas diferentes, tá? Então, isso é uma coisa que a gente consegue perceber também experimentalmente. A capacidade térmica, ela pode ser calculada de 2 modos, tá? Então, ela pode ser uma relação. A capacidade térmica a gente representa por esse C maiúsculo, tá? Cuidado para não confundir com o calor específico, que é o C minúsculo. Então, a capacidade térmica, ele pode ser, né, o resultado quociente entre a quantidade de calor e a variação de temperatura, né, conforme está aqui na primeira expressão. Ou você também pode calcular a capacidade térmica a partir do produto da massa e do calor específico, tá? Unidade de medida da capacidade térmica é calorias por grau Celsius. Pois bem, então, depois dessas explicações, né, desses conceitos, vamos trabalhar um pouquinho de exemplos antes da gente falar um pouco mais a respeito de trocas de calor. Essa é só a primeira aula, tá? É a parte 1. A gente ainda vai ter uma parte 2 sobre trocas de calor. Bom, exemplo 1. Qual é a quantidade de calor que deve ser fornecida a 500 gramas de água para a sua temperatura passar de 30 graus Celsius para 50 graus Celsius? Dado o calor específico da água, 1 caloria por grama grau Celsius. Bom, o que eu vou fazer primeiro? Vou separar os dados do problema primeiro. Então, aqui, ó, 500 gramas é o valor da minha massa, tá? Então, vou botar aqui, ó, 500 gramas. Variação de temperatura, o ΔT, né? É o 50 menos o 30. 50 menos 30, 20 graus Celsius. E o calor específico da água, né? Vou botar um A de água, é 1 caloria por grama graus Celsius. O que ele quer aqui, professora? Quantidade de calor. É isso que ele quer. Bom, com esses elementos aí, M, ΔT, C e Q, eu vou utilizar a formulazinha para calcular calor sensível. Então, Q igual a M vezes C vezes ΔT. Tá aí a minha expressão matemática. Vou substituir aqui os valores que a gente separou. Então, ó, vai ficar Q igual a 500 vezes 1 vezes 20. Então, isso vai dar, né, 500 vezes 1, 500 vezes 20, 10.000. 10.000 calorias. Ou eu também posso escrever isso como 10 quilocal, né? Daqui para cá a gente pode dividir o número por 1000, né? E aí escrever na forma, né? No formato quilocal, tá certo? Então essa é a resposta do exemplo 1. Vamos para o exemplo 2. Qual é a capacidade térmica de um corpo? Olha a massa aí do corpo, 200 gramas, né?
feito de ferro. E aí ele me dá o valor do calor específico do ferro, 0,11 calorias por grama grau Celsius. Ele quer a capacidade térmica, o Czão. Então, como é que eu faço para calcular essa capacidade térmica? Então, Czão é igual a M vezes o C. Está aqui a expressão matemática. Então, substituindo, Czão é igual a 200 vezes 0,11. Então, se você pegar 200 e multiplicar por 0,11, tá? Mostrar aqui, ó, 200 vezes 0,11. Então, 1 vezes 0, 1 vezes 0, 1 vezes 2. E de novo, ó, 1 vezes 0, 1 vezes 0, 1 vezes 2. E aí, ó, soma. Então, vai dar 0, 0, 2 e 2. Bem aqui no finalzinho, né? Tenho duas casas decimais, então vou contar duas casas decimais e pôr a vírgula. Então, 22,00 é 22. Então, tá aí a minha capacidade térmica. 22 calorias por grau Celsius. Então, basta que eu dê a esse ferro, por exemplo, 22 calorias para que a temperatura dele aumente em 1 grau Celsius, tá? Isso pensando, né, em energia dada e temperatura aumentada. Eu também posso pensar assim, basta que eu retire desse ferro 22 calorias para que a sua temperatura diminua em 1 grau Celsius, tá? Isso pensando em energia perdida, tá certo? Bom, vamos ao último, exemplo 3. Um corpo de massa 300 gramas recebe 6.000 calorias. Então, já sei aqui, ó, esse 6.000 eu vou colocar na forma de, assim, ó, o 6 quilocal, né? Eu vou botar assim, 6.000 mesmo, tá? Esse daqui é o valor da massa. Eu vou escrever aqui em cima, porque tem pouco espaço ali embaixo, ok? Esse aqui, ó, é o valor do Q, é a quantidade de calor. E aí ele diz que a sua temperatura variou 100 graus Celsius. Então, isso daqui, esse 100 graus Celsius, é o ΔT, ó. Sem mudança de estado físico. Beleza, então só tem calor sensível na parada. E ele pede para determinar primeiro o calor específico da substância, tá? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Vou pegar a expressão Q, M vezes C vezes ΔT, ok? E vou organizar essa expressão para que eu possa calcular o calor específico, que é esse Czinho que vocês estão vendo aqui. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu quero deixar esse Czinho sozinho, então esse M e esse ΔT vão ter que ir para o outro lado da expressão. Então, ó, vou deixar o C sozinho, C minúsculo, tá? O Q maiúsculo em cima, embaixo o M vezes o ΔT. Então, tá aí a minha expressão, tá? Organizada, já de maneira para que a gente possa fazer o cálculo. E agora a gente pegar esses números e colocar lá. Então, vai ficar assim, ó, Czinho igual 6.000, que é o Q, né? Sobre a massa 300 vezes o ΔT, que é 100. Bom, aqui eu já vou fazer uns cortes, né, de zeros. Como em cima eu tenho 3 zeros, ó, 1, 2, 3, também vou cortar 3 zeros embaixo. 1, 2, 3. Então, vai ficar assim, ó, subindo aqui, ó. O meu Czinho vai ficar o 6 sozinho sobre o 30. Tá? Vou dar uma simplificada nisso. Vou dividir aqui e aqui por 6. Então, isso vai dar 1 sobre 5, né? E eu posso botar a resposta assim, 1/5 de caloria por grama grau Celsius. Tá? Posso escrever na forma de fração. Ou posso dividir 1 por 5, que vai dar 0,2, tá? E escrever na forma de número decimal. Aí a gente, né, vê o que é melhor para os cálculos, tá certo? Então, essa daí seria a resposta da letra A. E a capacidade térmica do corpo?
Bom, aqui eu posso responder de duas maneiras distintas. Eu posso pegar a quantidade de calor que ele me deu, dividir pela variação de temperatura, tá? Ou eu posso pegar o calor específico do corpo e multiplicar pela massa. Das duas maneiras, a gente chega lá ao resultado. Vou mostrar para vocês, ó. Eu posso pegar essa expressão aqui, Q sobre ΔT. Então, aqui em cima, ó, 6.000 sobre 100. Então, ó, vou cortar 2 zeros com 2 zeros. 60 divididos por 1, 60. Então, essa seria uma maneira, tá, de fazer essa questão. Ou eu posso usar essa expressão aqui, ó, M vezes C. O meu M, a minha massa, né, é 300. Aí eu vou botar o C na forma de 1/5. É mais facinho. Por quê? Porque aí eu só divido 300 por 5, né? 300 vezes 1 dá 300, divididos por 5 vai dar 60. Mesmo valor, tá? Sem problema nenhum. O único problema aqui de você usar a segunda forma é que se você errar a primeira, a letra A, você automaticamente erra a letra B, tá? Já utilizando a primeira expressão, você já está pegando os dados direto do problema. Aí você não corre tanto risco assim. Tá certo, gente? Bom, para finalizar então a aula, uma charge final, né? Para a gente pensar um pouquinho a respeito do aquecimento global. 2014 foi um ano mais quente já registrado dos últimos 135 anos. A mudança climática continua. Se a gente soubesse o que está causando isso, e repara aqui no avental, né, do Senhor Distinto, o homem, né? Então fica aí essa mensagem para a gente pensar, né, de como a gente tem que proteger o nosso planeta, certo? Bom, gente, fica com Deus. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.